Senhor, mais da bondade, se estamos perto de Ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do Teu Evangelho queremos chegar a Ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o Teu reino, bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de Ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do Teu Evangelho queremos chegar a Ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o Teu reino, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o Teu reino, bom é estarmos aqui. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz em silêncio, espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada, só Tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for, sofrendo chuva ou vento, o trigo dura os campos,
terra generosa, desamo tua em flor. Imita a natureza que se desfaz em nuvens até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Então, boa tarde, falta um minutinho, né? Então, vamos nos preparar para começar o nosso grupo de estudo hoje. Vou pedir a Glória, que você nunca faz, para fazer a página de abertura e a prece. Lúcia, boa tarde. Verônica, sejam bem-vindos. Pode começar, Bé. A página é 179, né? Tá bom. Então, Senhor Jesus, gratidão por esse momento, por podermos nos reunir em Teu nome, junto desta obra, que nos traz esclarecimentos e advertências. Pedimos, Senhor, que a espiritualidade amiga possa nos envolver, nos orientar e que nós possamos perceber o melhor, né, que nos cabe nesse estudo. Então, Senhor, orienta a todos nós, envolve-nos a todos, aos nossos lares, e também, Senhor, a todos aqueles companheiros que neste momento não podem estar conectados ao nosso estudo. Então, obrigada, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. É, 179, livro Pão Nosso, lição 179, entendamos servindo. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos. Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem, nem mais nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito
devem preceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Linda página, né? Eu estava lendo ainda agora e me lembrei, né, do estudo que a gente fez, né, em Missionários da Luz, na sexta-feira, né, quando o mentor conversa lá com o André, né, e ele fala mais ou menos, mais ou menos a mesma coisa que está dizendo, né, ele fala que é, ele olhava para aquelas criaturas, né, e ele se via, né, antigamente, né, ele fala, outrora, nós já fomos também, né, insensatos, fomos imaturos, então tem esse olhar, né, diferente, e a espiritualidade tem esse olhar, embora a gente saiba, como diz aqui a página, que a tolerância é excessiva, né, depois resulta em ausência de defesa justa, quer dizer, você tolerar em demasia, depois você não tem como fugir às consequências, não é, do excesso de tolerância, né? Então, o difícil para nós aqui é o nem mais nem menos, né? Porque a espiritualidade superior, os nossos mentores, eles sabem exatamente o momento de nos podar, né? E o momento de nos sustentar, né? De nos amparar. Mas nós, ainda com a nossa cegueira espiritual, com as nossas dificuldades, a gente tem a tendência realmente aqui como ele diz, né, torturar chagas, indicar cicatrizes, comentar defeitos, atirar espinhos à face alheia. Ainda temos isso, né? Mas porque é, nós ainda somos assim, né? Ainda não conseguimos ver o outro, né, com tudo aquilo que a gente ainda traz, né? E se a gente já superou determinadas dificuldades, devemos ter compreensão, né? Não é a tolerância assim ingênua, né? Mas a compreensão de que as criaturas estão ainda, né, no seu caminho, cada um na sua trajetória ainda, né? Então, aqui, né, Emmanuel fala, recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras, né? Se a gente conseguisse ter esse entendimento, essa postura o tempo todo, né? As coisas seriam diferentes, né? Mas, e aí aqui no fim ele acaba falando de Jesus, né? Que não era promotor, ele, pelo contrário, ele, né, se sacrificou. Lógico que a gente não tem, né, longe da gente ter essa capacidade, né, de se doar até o sacrifício extremo. Mas eu acho que é aquela coisa, né, onde está o equilíbrio, né? Aonde a gente poderia encontrar, né, o equilíbrio quando a gente quer, seja quem for, né? Quando a gente quer educar um filho, quando a gente quer, enfim, um amigo, ou seja quem for, a gente saber, né, a palavra certa, o falar com sinceridade, né, porque às vezes uma crítica sincera, uma advertência sincera também é educativa, né? Então, eu acho que é isso. Bom, Glorinha foi bem sucinta,
Então, eu queria saber se tem mais alguém que queira falar sobre a página. E ela falou, eu acho que ela falou bastante, mas ela conseguiu, né? Os espíritos dizem que a gente não ganha por ser prolixo, mas por ser conseguir concentrar as coisas na sua essência. Então, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, algum comentário, não é? Eu achei também quando ele diz assim, quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições atravessando obstáculos duros. Ou seja, nenhum de nós alcança algo de sabedoria gratuitamente, né? Provavelmente, como a Glória já falou, passamos por experiências que foram às vezes difíceis, traumáticas, e são essas experiências que mexem conosco, que realmente nos, de alguma maneira, trabalham o nosso ser, porque tudo que é muito fácil, digamos assim, não cria um impacto, não modifica, né? Então, quando ele vai falar desse nem mais nem menos, né, da dosagem certa, é difícil. Eu acho que realmente a Glorinha já colocou bem. Eu acho que é muito difícil. Aí ele vai dizer, ó, somos milhões, agora não somos nem mais milhões, somos bilhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Então, eu digo que toda vez que a gente quer ser juiz, que a gente é muito crítico, nós, na realidade, nós é que somos infelizes, porque nós estamos nessa, nesse, esses bilhões de pessoas com débitos clamorosos, suspirando por essa equação, ou seja, pela redenção, pela quitação, pelo, digamos assim, no aprumar do nosso caminhar, né? Então, acho que todos, na realidade, nenhum de nós tem realmente o direito de julgar, de apontar o dedo, de criticar, mas a gente ainda faz isso. Quando às vezes não faz na fala, faz no pensamento. Então, que a gente possa realmente trabalhar isso em nós. Bom, alguém mais? Senão a gente vai passar para o nosso há 2000 anos. Repita, qual é mesmo o livro que vai substituir o Pão Nosso? Vinha de luz, Vinha de Luz, tá? Obrigada. tá? Se você não achar que ele andou, assim, quando a Rosana esteve aqui, em janeiro, final de dezembro, ela não achou na Amazon e não achou em alguns lugares, mas, assim, algumas casas espíritas você vai encontrar, quer dizer, você tem aí a casa que vocês frequentam. Bom, então vamos começar a nossa leitura. Nós estamos na segunda parte, capítulo 4, Tragédias e Esperanças, e nós estamos naquela parte em que a Aurélia chega, né, da noitada, ouve a mãe dizendo que vai contar alguns segredos que ele quer confessar para o esposo, e aí ela decide envenenar a mãe, tá? Então, estamos aí nesse pedacinho em que caminhou sem hesitação. Quer começar, João? Começo. Caminhou sem hesitação para o leito materno, no qual por mais de 2 anos jazia infeliz, devorada pelo câncer e atormentada pelas visões mais sinistras e tenebrosas. Num relance, o horrível envenenamento estava consumado. Ministrada a poção corrosiva e violenta, Aurélia determinou então que 2 escravas velassem o sono da enferma, como de costume, ao regressar das noitadas ruidosas, esperando o resultado da ação criminosa e injustificável. Em 2 horas, a enferma apresentava os mais evidentes sinais de sufocação sob a ação do corrosivo, que constituía mais um daqueles filtros misteriosos e homicidas da época. Ao chamamento aflito das servas, todas as pessoas da casa se colocaram a postos, dado o penoso estado da enferma. Emiliano Lúcio contemplou-lhe os olhos que se iam apagando no véu da morte, e debalde procurou fazer que a moribunda lhe dissesse ainda uma palavra. Seus membros frios
foram se enrijando devagarinho, e da boca começou a escapar-lhe espuma rósea. Em vão foram chamados os entendidos da medicina, naqueles derradeiros instantes. Naquela época, sem os esculápios, Naquela época, nem os esculápios conheciam os segredos anatômicos do organismo, nem havia polícia técnica para averiguar as causas profundas das mortes misteriosas. O envenenamento de Fúvia correu por conta das moléstias incompreensíveis que durante muitos meses lhe haviam minado todos os centros de vitalidade. Contudo, aquela agonia rápida não passou despercebida a Emiliano, que juntou mais uma dúvida penosa aos amargos pensamentos que lhe negrejavam o foro íntimo. Aurélia buscou representar do melhor modo a comédia da sentimentalidade em tais circunstâncias, e depois das cerimônias simplificadas e rápidas, em vista da imediata decomposição cadavérica que forçou a incineração em breves horas, o antibular do pretor Salvio Lentulus tornou-se o abrigo de dois corações que se odiavam mutuamente. Se a esposa infiel, logo após os primeiros dias de luto, retornava à sua existência de regalados prazeres, Emiliano Lúcio nunca pôde esquecer as revelações de Fúvia, nas vésperas do seu desprendimento, envolvendo-se então num véu de tristeza que lhe cobriu o coração por mais de 2 anos. Vamos parar para comentar, João? Tá, meu Deus, quantos séculos e séculos para não se reparar uma tragédia dessa, né? E a gente vê que ela ainda, né, consumando aí, né, esse ato horrível, né, do envenenamento, né, ainda se recolheu, né, ao seu leito, deixou duas escravas lá para velar a mãe, né, como se nada tivesse acontecido, né, como mantendo ali as costumeiras providências ali, e ficou aguardando, né, aguardando o desfecho, né, que em 2 horas aqui fala que ela, né, sinais de sufocação sob a ação do corrosivo, que constituía mais um daqueles filtros misteriosos homicidas da época. Então, assim, mano, eu falo aqui que isso devia ser muito comum na época, essas mortes, né? E como ele também diz aqui, né, que ficava por conta da moléstia, e muitas das vezes eram ações criminosas que ficavam sem solução, né, ficava encoberta, né, aos olhos do mundo, mas que tanto prejuízo não viria trazer para frente, né? E ali mesmo é mais aqui ele relata isso, né? Essas ações, ele traz esses detalhes, né, que não se tinha na época, né? A medicina não era avançada para sondar realmente o que havia acontecido com essas vítimas, né? Com essas pessoas que desencarnavam, né? Essas causas profundas das mortes misteriosas, não se averiguava a fundo, né? Então ele coloca aqui esse envenenamento de Fúvia ocorreu por conta das moléstias incompreensíveis que durante muitos meses haviam minado, então ficou por conta da doença, né? E só que Emiliano, no fundo no seu íntimo, né, ele sabia que tinha algo nefasto ali por trás disso. E quer dizer, isso aí, né, como é que não desencarnou, em que condições Fúvia não desencarnou, né, em que condições lastimáveis, a gente vai saber como é que ela ficou, e quer dizer, Emmanuel relata que o ambiente ficou, né, a casa, de uma tristeza, né, de uma sombra, e ele alimentando, né, esse ódio recíproco com a esposa ainda continuou sendo infiel, voltando, né, ele falando aqui, né, que ela retornava à existência de regalados prazeres, e ele nunca pôde esquecer as revelações de Fúvia nas vésperas do seu desprendimento, envolvendo-se então num véu de tristeza que lhe cobriu o coração por mais de 2 anos. Então, Emmanuel, assim, as palavras, ele não gasta tinta à toa, né? Então, as palavras que ele usa aqui, né, para mostrar que o quão lastimável, quão triste foi esse ato, né, da filha,
em que acabou de trazer mais sombra para esse lar, né? É o que, digamos assim, a Glorinha falou da página inicial. Na realidade, a gente fica chocado com a frieza com que a gente se livra de alguém que, por alguma razão, nos está incomodando um pouquinho ali. Então, ela se livra da mãe com a maior tranquilidade. Mas, na realidade, pode ser até que essa Fúvia hoje esteja numa condição de muito melhor do que nós, num processo de redenção, a gente não sabe que caminhos, né, que ela percorreu, e às vezes os espíritos nós capitulamos em algum dado momento, quando caímos, né, em nós e nos percebemos como criminosos e rebeldes, e a gente resolve correr atrás do prejuízo e percorrer o caminho de volta à casa do Pai. Mas hoje nos choca e nos esquecemos que provavelmente nós já fomos um dia uma fúvia ou coisa pior, não sabemos, né? Então, mas os companheiros que provavelmente assistem aqui às nossas reflexões devem dizer, olha, está se espantando, se escandalizando, mas olha, quem Éramos foi? Fúvia, éramos todos Fúvia. Éramos fúvia, ou talvez pior, né? O pior. Então, a gente tem que parar para ver, a gente vai se escandalizar com o Nero de uma maneira assim terrível. E hoje a gente sabe que o Nero está num processo de regeneração, né? Na última encarnação ele passou por experiências assim, fez muita coisa para redimir-se. E a gente está aqui patinando, né? Patinando. Então, o que a gente tem visto, né, sobre esses espíritos fortes, eu me lembro quando você vai ler é, a história de Catarina de Médici, naquela própria série da Ivone, e em outras, né, que alguém fala que era um espírito extremamente forte, e que aquele espírito que praticava tantas maldades, assim, inconscientemente, sei lá, a hora que ele se voltasse para a causa nobre, para a causa do Cristo, ele poderia fazer trabalhos, poderia ser extremamente valoroso. E aí a gente sabe, segundo alguns dizem, que ela foi a Marlene Nobre. Eu até acredito que ela fez um trabalho intenso nessa última encarnação. Então a gente às vezes fica assim, sabe? Então só para a gente não lembrar da página inicial e lembrar que, olha, nós também passamos por esses caminhos. Não sei exatamente como foi, mas que choca, choca. Hoje acho que a gente fica assim, né, estarrecido. Como é que alguém pode simplesmente eliminar uma outra pessoa, assim, simplesmente dando fim, né? Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Não? Ninguém quer falar nada? Então, quer continuar a leitura, Lúcia? Continuo, Pepita. Em 54, subia Domício Nero ao poder, fazendo-se acompanhar de uma depravada corte de áulicos perversos e de concubinas tão numerosas quão desalmadas. Muito tarde, reconheceu Agripina a inconveniência de sua atitude maternal, obrigando o imperador Cláudio a anuir ao casamento de sua filha Otávia com aquele que, mais tarde, iria eliminar-lhe a própria vida, com os maiores requintes de perversidade. O Fórum e o Senado receberam tremendo a sombria notícia da proclamação do novo César pelas legiões pretorianas, não tanto por ele, mas porque sabiam de antemão que aquele príncipe ignorante e cruel ia tornar-se um fácil joguete dos espíritos mais ambiciosos e mais perversos da corte romana. Ninguém, todavia, ousou protestar. Tal a série de crimes tenebrosos perpetrados impunemente para que Domício Nero atingisse os bastidores do supremo poder. No ano 56, o envenenamento do jovem
britânicos punha arrepios de terror em todos os patrícios. Medidas ignominiosas foram postas em práticas para humilhar os senadores do império, que não conseguiram efetivar os seus protestos formais. Todas as famílias mais importantes da cidade conheciam que, diante de si, tinham os filtros venenosos de uma locusta, a tirania e a perversidade de um Tigelinos, ou o punhal de um Aniceto. A morte inesperada de britânicos, porém, provocara certo descontentamento, dando aso a que se manifestassem alguns espíritos mais valorosos. Entre esses, encontrava-se Emiliano Lúcius, que se viu logo em sérias perspectivas de banimento, tornando-se vigiado pelos inúmeros esbirros do imperador. O generoso oficial buscou recolher-se o mais que lhe era possível, evitando a possibilidade de conflitos. Recrudesceram as suas angústias íntimas e as suas meditações tornaram-se mais profundas e dolorosas. E assim, certa vez, às primeiras horas de uma noite tranquila, quando se recolhia ao lar, contrariamente aos seus hábitos mais antigos, notou que o aposento da esposa estava cheio de vozes animadas e alegres. Observou que Aurélia e Plínio se embriagavam no vinho de seus venenosos prazeres, e olhos traduzindo incoercível espanto, olhos traduzindo inconhecível espanto, viu que a esposa o traía no próprio tálamo conjugal. Pepita, continua. Acho que pode acabar esse último parágrafo Tá aí. bom. Emiliano Lúcius sentiu que espinho mais agudo lhe penetrava o coração sensível e generoso, ao verificar por si mesmo aquela realidade cruel. Teve ímpetos de chamar o amante ao campo da honra para morrer ou eliminar-lhe a vida, mas considerou simultaneamente que Aurélia não merecia tal sacrifício. Continua? Pode, se quiser, pode parar e comentar. Tá longo o trecho. Pepita, essa primeira parte aqui do Nero, é o que está escrito aqui. Eu não sei bem essa história que está contando aqui do Nero, com as concubinas perversas. Pelo visto, eles assumiram o poder no lugar do Pilatos, foi isso? Não, peraí. Pilatos, ele era um representante Pretor, né? romano, procurador que estava lá na Judéia, que depois ele é retirado da Judéia e ele vai para aquela região lá da Suíça, eu não sei, naquela época tinha outro nome, né? Lá para as Galhas, aquela coisa toda, e ele acaba se suicidando, não tem nada a E ver. quem assumiu no Nero, lugar dele? Nero é, digamos assim, seria César. o César romano, né, o imperador, a palavra é essa, o imperador romano, quer dizer, era o imperador do mundo como um todo, né, porque antigamente, naquela época, o Império Romano dominava praticamente todo o Ocidente, parte do Oriente, e ele ser César, ser o imperador, era o supremo poder no plano terreno, né, no plano terreno. Só que ele, que tinha sido educado por Sêneca, que era um filósofo, altruísta e tudo mais, e ele, quando ele ainda jovem, ele não estava no poder, diziam que ele como é que se diz assim, desses governos populares, ele foi aclamado, ele sabia manipular politicamente, e tanto é que, digamos assim, aí eu já não sei se a filha era do Cláudio, né? A filha acho que era do Cláudio, que era imperador na época, e ele casa com a filha dele, e ele acaba matando a esposa, como ele acaba matando, acho que a própria mãe, enfim, É isso ele não mesmo. mede,
ele não mede esforços para se livrar de qualquer pessoa que ele pudesse representar um obstáculo ao poderio e aos interesses dele, né? Então, E ele o vai mostrar. Britânicos era filho do Cláudio também. Esse Britânicos que é envenenado também, quer dizer, matou todo mundo Matou que, todo né? mundo. Inclusive o Não, Sêneca, Pepita. E o Sêneca depois foi também é obrigado, assassinado. né, a se A tomar suicidar, né? cicuta É, não mas aceitou. pelo próprio Nero, Eu porque o próprio não. Sêneca representava a voz da consciência que ele não queria ouvir. E a gente não pode esquecer que esse Nero, ele recebe Paulo de Tarso. E aí a gente diz assim, nossa, ele quando quase ele manda o Paulo, lembra disso? Manda o Paulo sair, quando ele vê aquele homem franzino, frangalho, coisa e tal. Só que quando o Paulo começa a falar, ele aquieta todo mundo e ele se impõe ali. Tanto é que ele ganha, digamos assim, aquela liberdade vigiada, não sei como a gente chama, ele era prisão domiciliar, aquela coisa toda. Mas aí a gente fica vendo, e ali ele faz sérias advertências à consciência de Nero, né? E aí a gente fica vendo que o que a gente vê por aí de aberrações, a história está se repetindo. Continuamos, né, insanos em busca do poder, né, porque Emmanuel deixa claro, ele praticou crimes tenebrosos para chegar ao poder, continuou praticando para se manter no poder, ainda depois culmina com aquela coisa de mandar incendiar Roma, que ele queria realmente destruir aqueles bairros que estavam assim em decadência, coisa e tal, ele queria construir novos monumentos, novas coisas, e aí, quando a coisa foge do controle, ele atribui aos cristãos e continua. Quer dizer, foi assim fico imaginando que fase tenebrosa esses primeiros cristãos enfrentaram, né? Que era muita crueldade. E Tigelino, que ele fala aqui, Tigelino, a gente não pode esquecer que é esse oficial que vai decapitar Paulo de Tarso, né? Sob o comando dele, que Paulo de Tarso é decapitado também, né? E aí ele vai falar que quem comandava eram as concubinas, né? Sem princípios, eram esses homens sem escrúpulos, e eles representavam o poder supremo do mundo daquela época. Aí a gente pode perguntar assim, e Deus não está vendo tanta injustiça, tanta crueldade, né? E onde está Deus que não está vendo isso, né? Aí a gente é obrigada a parar para refletir que Deus faz com que nós sejamos instrumentos de burilamento para nós mesmos, né? E aí a gente vai vendo o que está ali por trás daquela Roma. E Emmanuel faz questão de trazer isso, essa Roma com esses costumes e a dificuldade de ser cristão naquela época. E aqueles cristãos eram fiéis e não temiam a morte, nem os obstáculos, enfim. Bom, Repita uma Florinha, você quer falar pergunta. mais E alguma a coisa? Agripina? Não. Quem era mesmo a Agripina? Quem era quem? Agripina. A Agripina era a mãe do Nero. Ah, sim. Obrigada. Bom, alguém mais gostaria de tecer algum comentário? Não? Então vamos continuar. Verônica, quer ler um pouco? Posso ler. Parou no enojado? É É, isso que vai começar? É isso. Isso, né? Enojado de tudo que se referia à sua época e sentindo-se vencido nas desventuras do seu penoso destino, o nobre oficial retirou-se para o antigo ambiente do pretor Sálvio, onde estabelecera a sede de seus trabalhos diurnos,
e, tomado de sinistra e dolorosa resolução, abriu o velho armário em que se alinhavam pequenos frascos, retirando um deles, de configuração especial, a fim de satisfazer os amargos propósitos do seu espírito exausto. Diante da taça de cicuta, o cérebro dorido, perdeu-se por minutos em pungentes conjecturas, mas estudando intimamente todas as suas probabilidades de ventura, considerou, no auge do desespero, que a traição da mulher, as ameaças de proscrição e de banimento ou a possibilidade de um ataque nas sombras era preferível o que ele considerava o consolo derradeiro da morte. No instante sem que os amigos espirituais pudessem demovê-lo do intento terrível, tal a subitaneidade do gesto desesperado e irrefletido, sorveu o conteúdo de pequena taça, descansando depois a jovem cabeça sobre os braços, estirado num leito próprio do triclínio, mas adaptado ao seu gabinete antigo, abarrotado de mármores e pergaminhos preciosos. A morte horrível não se fez esperar muito, e no círculo numeroso de suas relações de amizade, enquanto Aurélia representava a nova farsa de pesares imaginários, comentava-se o suicídio de Emiliano, não como uma consequência direta de suas profundas desilusões domésticas, mas como fruto da tirania política do novo imperador, sob cujo reinado tantos crimes foram cometidos diariamente nas sombras. Sozinha agora no seu campo de ação, Aurélia entregou-se livremente aos seus desvarios, amplificando as suas inclinações nocivas e procurando reter cada vez mais junto de si o homem de suas preferências, objeto de suas desenfreadas ambições. Para aqui? Pode comentar, Verônica. Bom, aqui, né, vem contar que ele viu tudo isso e sentindo-se vencido, né, tomado dessa visão também, né, da traição da sua mulher, então ele se inclinou ao suicídio, veio aquela ideia à mente, né, e a gente percebe que deveria ser mais ou menos comum, né, as pessoas terem em casa esses tipos de veneno, esses tipos de corrosivo, porque nesse impulso, né, como ele coloca aqui, sem que os amigos espirituais pudessem demovê-lo do intento terrível, ele vai e toma cicuta e não demora muito para que a morte venha, né? E aí, assim, eu fico pensando, né, ele despertando do lado de lá, claro que vai sofrer as consequências desse ato, mas deve ter lá também suas atenuantes, né, em razão de tudo isso. E também dos nossos julgamentos, né, que às vezes a gente vê uma pessoa que comete do suicídio, a gente acha que foi por isso ou foi por aquilo, né, como coloca aqui, que as pessoas imaginaram que ele cometeu esse suicídio em razão da conduta do novo imperador, quando, na verdade, a motivação maior para ele ter cometido esse ato, né, e que, regra geral, é a motivação dominante de todos esses atos de tirar a própria vida, né, foi o sofrimento doméstico, né, que eles, em razão desse sofrimento, é que ele tira a própria vida, que as pessoas imaginavam que era em razão de questões políticas, de banimento ou de outras situações que ele podia vir a sofrer. Mas, na verdade, a situação que mais pesou, né, que ele conjecturou ali antes dele cometer o ato, ele pensou em tudo que estaria por vir para ele, mas o que mais pesou foi essa situação doméstica que, se tivesse, muito provavelmente, mais consolidada e sem sem essa
conduta, provavelmente ele não teria caído, né? Não teria se deixado levar. E aí é isso, é bem resumidinho mesmo. Eu acho importante a gente ressaltar que Emmanuel se refere a Emiliano como um ser generoso, paciente, afável, alguém que era capaz de cuidar de uma louca que não era mãe dele, cuidar aquela doente com tranquilidade, com paciência, era alguém doméstico, era alguém que não gostava de farras, de orgias, era alguém voltado para os valores da família. Então, eu imagino que ele, numa conceituação religiosa da época, em que ele acreditava nos deuses, no poder. Aí ele via tudo, veja, corajoso, porque ele foi um dos poucos que enfrentou a opinião pública em defesa por causa do problema do assassinato dos britânicos. Então, ele, por causa disso, estava sofrendo ameaças, sofrendo coisa e tal, porque ele teve coragem de enfrentar o poder, né, naquele momento. Então, você vê que ele tinha valores incontestáveis, mas ele não, assim, não acreditava nessa, digamos assim, na filosofia que o cristianismo vem trazer, ele não conhecia, e aí não tinha nada que justificasse para ele continuar vivendo num mundo em que ele não conseguia ver, ele que era honesto, ele que era generoso, ele que era amoroso, afável, paciente, não é? Ele não via em torno dele nada que pudesse, digamos assim, onde ele pudesse desabrochar esses valores. Ele estava sufocado pelo poder, né, pela tirania de um poder desonesto, e, ao mesmo tempo, sufocado no seu ambiente familiar por uma esposa que era pervertida, que não desrespeitava o lar, desrespeitava, não tinha afeto por ele e tudo mais. Então, ele estava assim, espiritualmente, ele estava se sentindo muito desolado. Então, no entendimento dele, né, a morte era a solução mais honrosa e mais sair do cenário, simplesmente, né? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa que achar importante? Pepita, Fala, Glória. Bons atenuantes aí, né? É, com certeza, ele vai desencarnar com atenuantes consideráveis. Pepita, o Cláudio era o imperador antes do Nero, Era, certo? é, E quem era? A Otávia era filha do Cláudio, sim, tá? E ela casou com o Nero. sim. Ah, tá. Obrigada. E repara que não era qualquer pessoa, era a filha do ex-imperador, não é? E ele solenemente a extermina, como extermina o cunhado, como extermina a mãe, como extermina todo mundo, como extermina o preceptor, que era o Sêneca. Ele acaba com todo mundo, porque eu acho que ele era dominado por uma legião, não só de espíritos encarnados, como desencarnados, que eram o terror mesmo. Fala, Glorinha, estou vendo que você quer falar. Não? Não. Então, quem é que gostaria de continuar a leitura? Ana, está dando para ler aí? Não? Tá dando sim. Tá, pode ler, então? Ó, em casa dos Lentulos e dos Severos, a vida continuava a desfiar o rosário das desventuras. Havia mais de 5 anos, em 57, que Saúde de Horas se encontrava definitivamente instalado em Roma, sem haver desistido dos seus objetivos e propósitos a respeito da esposa do amigo e benfeitor. Consolidada a sua fortuna no comércio de peles do Oriente, não perdia ele as mínimas oportunidades para evidenciar a excelência de sua situação material à mulher cobiçada de longos anos.
Flávia Lentúlia, porém, fizera da existência um calvário de resignação comovedora e silenciosa. A vida pública do marido era para o seu espírito um prolongado e doloroso suplício moral. Sobre o assunto, fazia Saul, de vez em quando, referências indiretas no intuito de chamar-lhe a atenção para o seu afeto, mas a pobre senhora nele não via outra individualidade além de um amigo ou irmão. Debalde, o moço judeu, testemunhava-lhe sua admiração pessoal, em gesto de extrema gentileza, buscando oferecer-lhe a sua companhia. Mas a verdade é que os apelos de sua alma impetuosa e apaixonada não encontravam ressonância no coração daquela mulher, que enfeitava com a dor a dignidade do matrimônio. Tocado pelas expressões do seu dinheiro, Araxes animava-lhe as esperanças sem o deixar esmorecer nos seus perigosos instintos. Plínio Severo só vinha ao lar de vez em quando, alegando serviços ou viagens numerosas para justificar a continuidade de sua ausência. Mal se precatava ele de que as despesas astronômicas lhe arruinavam pouco a pouco as possibilidades financeiras, conduzindo igualmente os seus familiares ao esgotamento de todos os recursos. Algumas vezes, quer parar? Eu acho que pode parar, Ana. Uhum. Comenta aí. Aqui realmente o que nós estamos vendo, né, é como eu vou dizer, a Flávia Lentulus com o Saul de Gioras, né, ele que estava interessado, chegou, né, da sua grande fortuna, né, que tinha conseguido uma grande fortuna, e encontrava definitivamente em Roma, em breve sentido, os desejos da proposta a respeito da esposa do benfeitor. Essa que tudo ele estava fazendo em torno dela para conquistá-la. Mas ela o considerava apenas como um irmão, um amigo do seu marido. Então, ela não via nada de maldade nele, mas, no entanto, ele queria mesmo era conquistá-la. E ali ele colocava venenos na mente dela sobre o marido para que ela pudesse largar ele de mão, e ele se fazia como companheiro muito considerável, que a acolhia com todo carinho, mas ele disfarçava que era aquela grande paixão que ele queria ficar com ela. E com tudo isso, nós vemos aqui, ele viu, ele não conseguia conquistá-la, aí ele foi a Araxes para que pudesse lhe dar mais ensejos para que ele conquistasse a mulher que eu tanto desejava. Então, vocês podem... Mas o marido, ele vinha ao lar muito vagamente. E aí ele dizia que simplesmente que era sobre o trabalho, viagem, mas que ele amava a esposa, mas ele não se deixava chegar à esposa, porque ele estava embevecido com tantas aventuras lá fora, com as viagens, e Aurélia estava junto dele, satisfazendo todos os seus prazeres, e aí vocês podem complementar aí. E aqui ele já estava se arruinando, com todas as riquezas dele, ele já estava se arruinando. Ainda tem esse aspecto, né? Porque ele estava lapidando com o patrimônio da família, né? Porque tinha a mãe, tinha o irmão, e ele vinha acabando. E aí a gente vê, assim, o despencar desse rapaz
que ele apresentou no início da juventude, que era a preocupação do pai, esse gosto pelas aventuras, pela vida, digamos assim, amorosa, mais ativa, mais emocionante, enfim. E aí, ele, quando casa, ele encontra na esposa há um amor tão forte, tão intenso, que ele corta isso e se dedica à esposa integralmente. Mas no primeiro obstáculo, quando a esposa começa com uma crise de ciúmes, naquele momento, sem procedência, ele, a partir dali, quer dizer, ele não estava preparado nem para o sacrifício, nem para o entendimento, ele estava feliz com a esposa enquanto ela era a musa inspiradora, aquela pessoa que lhe trazia felicidade, alegria, bem-estar. Quando ela começa a, de alguma maneira, a acicatá-lo com observações descabidas, por causa de ciúmes sem fundamento, ele simplesmente, a gente joga a toalha e volta para as aventuras. Nisso que ele volta para as aventuras, a gente não pode esquecer que havia todo um movimento das trevas, da sombra, para trazê-lo de volta. Então, a Aurélia trabalhava, ela buscava lá os seus feiticeiros, ela mexia, havia todo um movimento. A gente não pode esquecer que Araxes, ele diz lá, quando ele vai atender o Saul, que, olha, eles precisarão passar por uma separação no lar, vocês lembram disso? Que ele não podia precisar o motivo e que aí pode ser que ela caia e isso complique a vida dela mais. Quer dizer, ela poderia optar naquela de que, olha, já que eu estou sozinha, totalmente só, abandonada, tem dois homens ali fazendo o cerco, lhe testemunhando o amor, etc. e tal, ela poderia ceder diante da solidão. E ela parece que ela escolhe, no fundo, ela acaba percorrendo o caminho da mãe, que a Lívia, a gente não pode esquecer que ela passou a juventude toda isolada dentro do próprio lar, sem o companheiro, sem o direito ao acesso fácil à filha, sozinha. E a Flávia, por outras questões, ela também vai ter que dar esse testemunho de renúncia, de sacrifício, e embora ela não tenha um entendimento que a Lívia tem, ela acaba adotando talvez esse amor profundo pelo marido, esse desejo de aguardar por ele, ela acaba vivendo essa mesma renúncia silenciosa que Emmanuel diz que ela enfeita, né? Então a gente vê que ela opta pela elevação desse vínculo. E por isso, o assédio nem do Saul, nem do Agripa, tem ressonância no coração dela. Ela não cede, porque ela continua fixa naquele amor que ela mantém pelo marido, na esperança que ele possa voltar. Então, a gente vê aqui assim um testemunho raro, como diz Emmanuel, para aquela época de tamanha assim, depravação, devassidão da sociedade romana. Ela se mantinha ali, fiel no canto dela, no lar, né? E aí a gente vai, e por outro lado, o Plínio, ele não consegue, gente, porque quando a gente vai ladeira abaixo e estamos assim rodeados por uma multidão de companheiros que estão ali estimulando, né, essa queda, estimulando essa derrocada, ele não encontra, quer dizer, você vê que ele volta ao lar, ele gosta da esposa, mas é como se ele não tivesse sintonia, ele não consegue, ele está num nível e ela está num outro muito superior ao dele, e ele está voltado para os prazeres e ela está voltada para a virtude. Então, ele não encontra, digamos assim, esse respaldo e essa força para romper esse vínculo com
as parcerias que se estabeleceram, que, digamos assim, o induzem a essa busca desenfreada dos prazeres. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa a mais, Sandrinha entrou aí agora. Quer falar alguma coisa, Sandrinha? Vocês aí também? Desculpa, querida, mas estou aqui aguardando a terapeuta da minha netinha, por isso que eu não entrei antes. Quero ouvir vocês pelo menos um pouquinho. Tá ótimo, Sandrinha. Então, quem é que gostaria de falar alguma coisa? Verônica, João, Glorinha, ninguém quer falar nada sobre o Plínio? Nesse momento, a gente vê o que falta nesse processo é também a oração, né? A gente vê que a Flávia, ela ora lá para os deuses do jeito dela, mas a gente vê que quando a gente vê uma pessoa querida num processo de derrocada como esse, só a oração e esperar que a dor chegue e possa sulcar a terra do coração, porque naquele momento, qualquer coisa que se fizesse, ela não conseguiria acessar o coração do Eu Plínio. acho que, Fala. que ele, independente do mal lá do Paraches e todo mundo que estava ali de volta dele, ele foi por uma coisa que já era dele. Ele se sintonizou exatamente com essa turma, entendeu? Ele, por exemplo, a esposa dele, jamais, né? Ela está sofrendo tentação por tudo que é lado, pressão, até motivos até para se chatear e ter um novo amor, alguma coisa assim, e ela tem uma outro tipo de posição. Então, o Plínio é porque encaixou com o que ele era, ele sintonizou com aquilo, a sintonia dele era daquela turma lá. Porque, puxando aqui para uma coisa humana, só vai parar no botequim quem está atraído lá pela cachaça, senão não adianta. Pode ter o maior bebum, 10 bebum te chamando, que você não vai. Você teria que estar afim com aquela situação para você entrar. Então, ali eu acho que a esposa, aqui a Flávia, tinha muito pouco a fazer. Entendeu? Só se ele não tivesse sido submetido a nenhuma tentação, talvez. Mas mesmo assim, talvez ele fosse procurar a tentação. Era ele mesmo. Não sei se eu estou falando Sim, sim, bobagem. A gente só Lúcia. se afiniza com o que a gente quer, entendeu? Então, Senão mas não há aí, santo que nos faça fazer. exatamente, Lúcia, é isso mesmo, mas eu digo assim, ele teve uma tentativa, digamos assim, de retornar para a vida digna e o propósito dele inicial era ter esse. Mas diante da primeira dificuldade, ele joga tudo por terra e volta para aquilo que lhe dá prazer imediato, sem nenhuma cobrança, sem nenhum sacrifício, sem nenhum espírito de renúncia. Aí a gente fica olhando hoje, né, Lúcia, tentando trazer para os nossos dias, é que os nossos jovens, de um modo geral, estão assim. O pessoal, com que facilidade que se dissolvem uniões que poderiam ser estáveis, a menor dificuldade, o pessoal joga a toalha. Que ninguém quer se sacrificar, ninguém quer renunciar, ninguém quer, digamos assim, não vou dizer que você vai ser anos a fio como a Flávia, mas eu digo assim, uma tentativa de renúncia, porque todos nós seríamos submetidos a situações dessa natureza, em que teremos que, de alguma maneira, nos sacrificarmos, cedermos, trabalharmos a paciência, a tolerância. Você vai fazer esse papel, às vezes, na condição de esposa, na condição de mãe, na condição de irmão. Não tem, porque se o Cristo foi amor, sacrifício e renúncia, se nós não formos submetidos a experiências que nos exijam isso, então aí estamos muito longe de tentarmos ser os discípulos dele. Essa que é a verdade. E, no entanto, a gente vê que mesmo as pessoas que têm o evangelho à mão, a menor dificuldade, a pessoa, bom, vamos dissolver. Fulano pisou na bola, o Beltrano pisou na bola, alguma coisa, e a gente chuta o balde e vai, não é?
Eu acho que tem muito por aí. E a gente esquece qual foi o modelo, qual é o modelo que a gente está tentando seguir. E a gente só vai poder, digamos assim, de alguma maneira crescer espiritualmente quando a gente der testemunho disso, que é difícil. Renúncia, perdão, sacrifício, tudo isso que é difícil, que a gente no fundo fala, mas a gente, se puder, foge, se puder, a gente foge da experiência. Bom, mas eu vou ouvir vocês aí. João está caladinho, porque João é o único representante, tem seu Antônio também, representante masculino, então aí os representantes masculinos, Eu fiquei na porque dúvida aí, quando fala da Flávia, né, que ele coloca, fizera da existência um calvário de resignação comovedora e silenciosa. Né, porque dá a entender que, como você já disse antes também, que ela seguiu, né, mais ou menos aquele mesmo caminho da mãe, mas assim, é porque eu não lembro muito, né, da condição psicológica e nem ele traz muita ali informação sobre a Flávia. Se ela realmente trilhou esse caminho pela renúncia, né, por aquela abnegação em relação ao marido ali por amor, ou se foi se é em razão do condicionamento da época, né? Embora a sociedade romana ali fosse depravada, de uma certa maneira, ela de uma família tradicional, foi criada pelo pai, vivia ali com a sogra, então também não seria fácil dela romper esses padrões, igual a gente vê assim, por exemplo. você Muitas. lembra, Verônica, que ela, em alguns momentos, ela fazia confidências com o pai e que o pai ensinava, a gente comentou, exatamente aquilo que ele não fez. O pai a estimulava a que ela renunciasse, esperasse, que aguardasse, que ela mantivesse os valores, que a mulher poderia ser esse tesouro, etc. e tal. O pai a estimulava. E ela, como toda criatura que sofre, ela tinha uma veia artística, poética, ela escrevia, ela se dedicava a escrever poemas, ela que o pai lia e chorava, emocionada, etc. e tal. Então a gente vê que ela canaliza isso para a arte, né? Para a poesia, e aí a gente vê o pai sustentando ali para que ela, talvez até por orgulho também, mas o pai não queria que ela cedesse caísse, né, no nível das mulheres da época, né? Mas era uma sociedade muito patriarcal, né? Muito machista. Sim, sim. Então, é, eu fico na dúvida se realmente ela adquiriu esses valores de uma forma real ou se era um condicionamento, entendeu? De que se ela pudesse realmente fazer o que ela quisesse, ela faria isso. Eu acho que ela não faria, sabe por quê, Verônica? Porque dois homens diferentes a assediavam e lhe ofereciam um amor, e se ela quisesse ceder, ela encontraria mecanismos para estabelecer um envolvimento amoroso ou com um dos, né, ou com o Saul ou com o Agripa. E, no Nossa, devia ser um entanto, escândalo, né? Imagina, como eram os dois. sim, mas aquela tal história, as outras mulheres não faziam isso escondido, ela poderia fazer, mas é o que Emmanuel diz, ela nem conseguia perceber a intenção deles porque ela estava focada apenas nele. Então eu acho que havia realmente um amor incondicional ali pelo Plínio, né? Eu acho. Fala, Lore. Não, a Lore ia falar, mas aí acho que ela ficou com. Bom, gente,
Agora já são 17h03. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tecer algum comentário sobre essa parte? E aí eu vou pedir para a Glorinha, né, cantar, porque aí depois a gente vai entrar no Plínio, nas ações do Plínio, e a gente vai ler os. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, muitos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, pela oportunidade que nos concedeu, esses momentos de estudo e de reflexão. Agradecemos, Senhor, pela presença dos amigos encarnados e desencarnados. Agradecemos, Mestre, pelo acesso a essa doutrina de luz, pelo acesso a essas obras que são para nós exemplos de renúncia, de sacrifício, exemplos a serem seguidos. Permite, Mestre, que possamos aprender com eles, que possamos tomar coragem e fortalecer o nosso propósito de regeneração, de crescimento espiritual, de abandono de velhos hábitos nocivos, de pensamentos deletérios. Ajuda-nos, Senhor, a otimizar os nossos
momentos, transformando-os em aprendizado, em crescimento. Ajuda-nos, Mestre, abençoa-nos a cada um, abençoa os nossos lares, abençoa as pessoas que estão vinculadas a nós. Pedimos também, Jesus, pelo restabelecimento da nossa irmãzinha Laura, pela Sandrinha, que está distante. Pedimos por aqueles que não puderam comparecer hoje. Pedimos, Mestre, que renoves as nossas esperanças, a nossa alegria de viver, o nosso sentimento de gratidão pelas infinitas dádivas que nos concedes diariamente. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades, pela família, pelos afetos, por aquelas pessoas que nos mostram os nossos pontos vulneráveis a serem corrigidos. Abençoa a todos, Senhor. Abençoa também a todos os espíritos que foram trazidos para participar desses momentos conosco. Sejam eles também, Senhor, abençoados por Ti, fortalecidos em seus propósitos de crescimento espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Babi, desliga aí.